Gente, vamos lá. Sem mais delongas, eu já vou pegar aqui algumas perguntas que mandaram para o meu WhatsApp. Lembrando que esse microfone aqui está aqui na frente para que vocês possam ouvir e fazer perguntas, certo? Então, a gente vai deixar aí. Quem quiser vir pode já se achegar, que a gente vai abrindo para vocês perguntarem. Mandaram uma pergunta aqui que envolve um pouquinho o conceito de racismo estrutural. A pergunta é o seguinte: racismo existe e é pecado. Ele é praticado por indivíduos, então por que falar sobre isso de forma tão coletiva? Opressão de um grupo contra o outro e não de um indivíduo que é pecador contra outro indivíduo que também é pecador, né? Não seria isso beber da lógica não bíblica da dialética progressista atual? Então, vou dar só o pontapé inicial e Jacira vai responder isso. Eu acho que existe uma tendência nossa a querer negar que somos seres sociais, que estamos inseridos numa história. A gente quer sempre pensar que somos seres espirituais. E, com isso, a gente quer tirar o nosso da reta. Não, é uma questão espiritual, é pecado. Mas nós somos seres humanos que estamos numa sociedade, uma sociedade que foi ferida pela queda. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Esse é o ponto de partida. E o racismo, ele não é uma questão de indivíduos apenas, né? É uma questão de sociedade, é uma questão de coletividade. Então, quando a gente está falando sobre racismo, o que é diferente de injúria racial, racismo é uma atitude coletiva, né? Um grupo de pessoas, uma sociedade, algo que está além de indivíduos, reproduz atitudes racistas para com uma outra sociedade, né, de pessoas. Injúria racial é quando uma pessoa branca fere a raça daquela pessoa, né? Profere palavras que vai ferir a identidade étnica daquela pessoa. Por exemplo, chamar um negro de macaco seria injúria racial e não racismo? Seria injúria racial, mas tem a ver com o racismo, porque racismo tem a ver com uma sociedade que foi ensinada a normalizar que negro é macaco, que negro é preguiçoso, que negro é isso. Entendi. Você quer complementar? Sim, para falar sobre isso, eu queria indicar esse livro aí de baixo. Você é aquilo que ama, do James Smith. É um livro bem conhecido e é um livro muito bom. Ele vai falar sobre o poder espiritual do hábito. James Smith, ele começa falando sobre como nós somos moldados pela cultura. Ele fala uma coisa que eu fiquei muito abismada. Eu tive que passar um tempinho para tentar digerir a informação. Você é psicólogo, você pode falar para a gente, mas ele falou sobre como a maioria das coisas que a gente faz no nosso dia a dia, a maioria não é pensado. Na verdade, são coisas do nosso subconsciente, coisas, hábitos que nós aprendemos. Isso é verdade? É verdade. Então, esses hábitos que nós aprendemos, nós reproduzimos. E o James Smith, ele começa falando sobre como vários dos nossos hábitos são moldados pela cultura, coisas que nós aprendemos na cultura, na sociedade, que nós reproduzimos, muitas das vezes sem nem perceber. São coisas que se tornaram hábitos e a gente vai reproduzindo. E aí eu achei muito interessante quando ele falou sobre isso, porque quando você observa uma sociedade pecadora, como nós estamos em uma sociedade de pecado, nós conseguimos perceber que muitas das reproduções pecaminosas, muitas das vezes a gente nem pensa, mas a gente já faz. O racismo estrutural vem disso. Eu não gosto do termo estrutural. Realmente, como foi dito na pergunta, tem muito a ver com um espectro político, né? Como eu comecei falando, o racismo é um assunto politizado, infelizmente, embora não seja uma pauta política, foi uma pauta que foi apropriada por um espectro político, e realmente, quando se fala de estrutural, vai muito para um campo, para uma ideologia específica, uma ideologia política específica, e aí,
o que vem, né, nessa questão de estrutural? Vem muito que existe uma estrutura e a gente precisa lutar contra essa estrutura, aquela guerra de poderes, aquela guerra de oprimidos. Luta de classe, né? Luta de classes. Uma visão marxista do racismo. Exatamente. Então, vem essa questão da luta de classes e existe essa coisa, né, de que o oprimido é bonzinho e o opressor é ruim, todo branco é opressor, todo preto é oprimido e bom. O que não é verdade. Tá aí o BBB para Big Brother tá aí para provar vocês assistem, para, vocês eu não sei. tentem ser mega espirituais, porque a gente sabe que todo mundo assiste. É um experimento social que está acontecendo ali. E se você usa o Twitter, você é fumante passivo do BBB. Exatamente. Então, o que está acontecendo lá está mostrando isso. Certa vez, eu já fui cancelada no Twitter várias e várias. Todo dia eu sou cancelada lá. Só quem pode te cancelar é Deus. E é engraçado que eu nunca fui chamada de comunista, progressista, e eu sou cancelada por ambos os lados, né? Porque o meu discurso não agrada nem a galera da direita, que são negacionistas, nem a galera da esquerda, porque eu sou cristã. E mais, eu sou africana e cristã. Eles dizem que eu tenho que ser da religião tradicional africana, aquela baboseira toda que eles falam lá. Enfim, mas o que acontece é a galera de esquerda não gosta, né, do que eu falo. Eu já fui cancelada diversas vezes. Certa vez eu coloquei lá aqui essa parada de lugar de fala e tal, e disse, gente, nem todo negro é consciente das coisas do racismo. E existem brancos que estudam o assunto, que sabem muito mais e que têm que ensinar para o próprio negro. Está aí o diretor da Fundação Palmares, para não me deixar mentir. O cara é preto retinto, mais preto que eu, e diz que racismo não existe. É o presidente da Fundação Palmares. Eu esqueci, inclusive, o nome dele. Ele me bloqueou no Twitter, inclusive. Mas são coisas assim que acontecem. Então, voltando para o racismo estrutural, porque eu falo muito, desculpa, Pedro, mas nem tudo é consciente, né? E, às vezes, as pessoas reproduzem o que há na sociedade. Então, quando a gente observa isso, tem muito a ver o racismo estrutural com as questões do legado da escravidão. Como eu disse, Laurentino Gomes fala que ainda o sistema escravagista é vigente na sociedade brasileira. Então, muitas das coisas é reproduzido, né? Esse sistema escravagista vigente faz com que o racismo exista e, às vezes, nem sempre é consciente. Então, o racismo nem sempre é consciente, porque muitas das coisas a gente torna como hábito algo que está na nossa cultura e a gente reproduz o pecado sem nem mesmo perceber. Por que é errado, biblicamente, o conceito de lugar de fala? Então, a Bíblia não fala, né, sobre lugar de fala. É uma coisa nova que a galera inventou. Mas, assim, uma coisa importante de falar é que é importante a gente ouvir pessoas negras falando sobre racismo, assim como você ouve um psicólogo falando sobre questões mentais, assim como você ouve um cardiologista falando de questões do coração, né? Então, assim, é importante ouvir. Eu gosto muito de uma autora chamada Grada Quilomba. Ela é uma mulher negra que nasceu em Portugal. E ela escreveu um livro chamado Memórias da Plantação. E tem um capítulo que é Quem Pode Falar. Então, nesse capítulo, ela vai contar histórias, né, da vida dela, de como o lugar de fala ele é trabalhado, né? Então, por exemplo, como a Jacira falou, tem muitos brancos que estudam avidamente sobre racismo. Sim, ele está no direito dele de falar. Mas qual é a diferença? A diferença é uma pessoa que é consciente de que existe racismo e quer fazer parte da luta e a pessoa que tem a síndrome do Fiuk. Qual é a síndrome do Fiuk? BBB ensinando muito. Gente, o BBB é um experimento social, vocês estão por fora. Mas qual é a diferença, né? Ai, me desculpa por ser branco, porque tudo isso é culpa minha. Gente, isso não ajuda ninguém a nada. Isso não ajuda a gente a lutar contra o racismo. Então, é importante, sim, você ouvir pessoas negras falando sobre racismo. É importante você dar voz a pessoas negras falando do racismo. E se você é um branco, é importante você falar sobre racismo a partir do seu lugar como pessoa branca. O Tim Keller e o Piper fazem muito bem esse papel, né? Exatamente. O Tim Keller tem esse livro, né, Justiça Generosa, que é muito bom. E tem o livro sobre racismo. O Piper tem um livro sobre racismo. Então, são pessoas brancas que estão dando voz a esse assunto, porque muitas vezes nós não temos essas vozes.
Nós não estamos em lugar de destaque para falar sobre isso. Eu estava falando para a Jacira que eu me lembro muito bem de algo que aconteceu no ano passado, na Consciência Negra, que foi aquele ator Paulo Gustavo, que, no mês da Consciência Negra, ele cedeu o Instagram dele para Djamila Ribeiro. Eu não tenho muito afeto com ela, mas eu sei que ela é uma pessoa muito importante nesse assunto. Ele cedeu o Instagram dela para ela falar para milhares de pessoas sobre as questões raciais. Ela talvez não teria acesso ao público que ele tem acesso, mas a partir desse momento ela passou a ter. Então é importante a gente não só falar, né, enquanto pessoas brancas, não só falar, mas dar voz também a essas pessoas. Uma coisa que eu me lembro também é de quando Deus chama Moisés para falar pelo povo ao faraó. O povo estava em exílio, estava sendo escravizado, e Deus não pediu para um dos escravos ir lá falar com o faraó, porque o faraó não ia ouvir. Mas Deus chamou Moisés para ser porta-voz. Então, muitas vezes, Deus chama muitas pessoas brancas para serem porta-voz, assim como o Piper o Tim Keller como várias outras pessoas são. Então, é importante a gente entender esse lugar, né? Ok, eu sou uma pessoa branca, eu não preciso da síndrome do Fiuk para poder lutar contra o racismo, porque até não vai ajudar nada, né? Você só vai estar ali naquele processo de autocomiseração, que é pecado. Mas de dar voz, né, para outras pessoas falarem, assim como está acontecendo agora, né? É um momento de dar voz para pessoas negras falarem sobre isso. Deixa eu só completar uma coisa. Sobre o racismo estrutural, eu não concluí. Eu disse que eu não gosto da palavra estrutural, e geralmente o Tim Keller, John Piper, ele usa estrutural. Inclusive, tem um artigo traduzido da Voltemos ao Evangelho, que está lá, racismo estrutural, e ele explica o que é, né? Mas, assim, eu acho que, por causa dessa questão politizada, uma outra alternativa, que é como o Tim Keller fala, racismo sistemático, racismo cultural, eu acho que faz mais sentido. Uma segunda coisa é que isso também pode ser visto biblicamente, essa questão de hábitos. Por exemplo, se você for ver o salmista, Davi fala, ele pede perdão a Deus, ele diz assim, não apenas pelos pecados que eu voluntariamente cometi, mas os que involuntariamente, os que estão inconscientes. Então, essa questão também é uma questão bíblica, só para concluir. Certo. Essa aqui é boa. Não que as outras não tenham sido, tá? Todas foram boas até agora. E quanto ao racismo reverso? Negros podem ser racistas com negros e com brancos também? Então, a resposta imediata é depende. Depende. Por quê? Porque a definição básica de racismo é a ideia de uma raça como superior à outra. Então, nesse sentido, pode ser, um negro pode ser racista com o branco, porque é uma raça que está sendo hierarquizando outra raça, né, como inferior. Mas, quando a gente vem para a sociedade brasileira e a gente pega a definição da sociedade brasileira de racismo, a gente percebe que não foi negros que escravizaram brancos. Então, por isso, enquanto relação de poder, racismo contra brancos não existe, nem racismo de negro contra negro. Mas uma coisa que eu gosto muito é que um sociólogo fala, que é o Gilberto Freire. Ele escreveu, né, Casa Grande Senzala, que é um clássico dele, e dizem que foi nesse livro que ele inventou o mito da democracia racial, mas ele nunca nem falou sobre esse termo. Mas eu gosto muito da visão que ele tem da sociedade brasileira. E uma coisa que ele falou em uma entrevista, enquanto ele estava morando fora do Brasil, é que uma coisa que a gente tem no Brasil daquela época, né, da década de 30, que a mestiçagem estava em alta, era a ideia de que o que a gente tem aqui é mais um preconceito de cor. Que é isso? É um preconceito de eu ver uma pessoa branca e achar estranho. Um alemão, por exemplo, uma pessoa muito branca. Eu não estou acostumada a ver pessoas muito brancas, super loiras e de olhos azuis. Eu vou achar aquilo estranho e eu posso ser preconceituosa com ela. Eu posso ver uma pessoa com a pele mais escura, como um guineense, por exemplo, e achar estranho também e querer ser um pouco preconceituosa ou discriminar essa pessoa. Mas isso não tem como ser uma relação de poder, porque eu sou uma pessoa negra e ele é uma pessoa negra. Somos, teoricamente, da mesma raça. Nós dois estamos em uma situação de opressão, né, no caso. Então, enquanto relação de poder não existe, mas enquanto racismo em diferença de raças, eu prefiro chamar de preconceito. Você pode ser preconceituoso com a pessoa branca, você pode ser preconceituoso com a pessoa negra. Então, eu acho que a resposta imediata é essa. Sim, se a gente partir do pressuposto que o racismo é um pecado, né, e que negros também são pecadores, né, de fato, um negro ele pode ser racista contra outro, ou melhor, pode ter preconceito racial contra outro negro ou até mesmo contra outro branco. A gente viu, mais uma vez,
Isso no BBB, Lumena falando da falta de melanina. Não, gente, eu tenho que citar porque está em voga, né? Da falta de melanina da outra menina lá, que eu não lembro o nome. Então, assim, Carla, como é, Sara? Fala aí. Então, assim, de fato pode, né? Porque há o pecado no coração. Agora, isso que você explica é interessante porque o racismo está muito pautado na questão da supremacia racial, né? E via de regra, quando um negro... Assim, existem exceções, mas via de regra, quando um negro tem preconceito racial com um indivíduo de outra raça, via de regra é muito mais um revanchismo, um ressentimento, tipo assim, vocês humilharam a negritude por muito tempo e agora eu vou mostrar que a gente é superior a vocês, do que um sentimento intrínseco de superioridade racial, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui e depois você pode fazer, tá, Edilson? Porque essa é bem rápida, eu acho que eu mesmo vou responder. O que vocês acham da autora de Jamila Ribeiro? Então, como a Jacira já falou, o grande problema da Djamila é que ela pauta todo o discurso dela numa lógica de política identitária, né? E nós, enquanto negros cristãos ortodoxos, pautamos a nossa visão de luta antirracismo na palavra de Deus. Então, por exemplo, trocando em miúdos, o que uma pessoa que luta contra o racismo com viés marxista, secular, ela vai pensar? Antes de qualquer coisa, eu sou negro, então eu tenho que lutar pela minha raça. O negro que faz uma antropologia bíblica, ele vai pensar, antes de tudo, eu sou cristão. Então, eu tenho que pautar a minha luta contra o racismo no que Deus diz sobre isso. Então, basicamente, acho que está todo mundo em... Não, sim. Tá. Tem muito a ver com a questão do identitarismo, né? Isso. Para essas pessoas, eu escrevi um texto até há um tempo atrás, é a questão da religião, né? Muitas pessoas veem a luta contra o racismo como uma religião. E aí, quando você tira uma parcela importante da religião dessa pessoa, que é a sua própria cor, você acabou com ela. Né? E no nosso caso, não é isso. Quem define a nossa identidade não é a nossa cor de pele, mas quem nós somos em Cristo. Essa é a nossa diferença para a diferença da Djamila, do Silvio de Almeida e de tantos outros que lutam contra o racismo. Boa noite. Boa noite. São duas perguntas. A primeira é do missionário Levi, que trabalha lá na África, em Guiné-Bissau. Ele está me perturbando aqui. Se eu não fizer essa pergunta, já me perturbou 2 vezes. Está gravado, viu, Levi? Tu vai assistir isso aí depois. A pergunta vai ser feita. Movimento negro evangélico ou coisa parecida. A Bíblia, ela respalda algum tipo de fundamentação nessa direção? Essa é a pergunta dele. A minha pergunta agora é porque vocês falaram tanto de BBB que eu lembrei do maluco do BBB passado. E ele defendendo justamente que, na verdade, não é correto falar negro, mas sim preto. E aí? Eu queria saber, é errado falar negro ou é preconceituoso falar preto? Porque preto é a cor. Branco também é cor. Mas e aí? É errado se eu falar preto? Não. Eu, particularmente, não posso, assim, não. Por que parece pejorativo, então? Eu acho que essa é uma questão que foi... Obrigada pela pergunta, mas respondendo primeiro essa, que é bem polêmica, que eu falei para a Jacira que ia ter uma pergunta dessa. Mas eu acho que essa questão de preto ou negro é uma questão que foi sequestrada dos Estados Unidos para cá. Essa não é uma questão do Brasil. Preto, negro, assim, não chamando a gente de mulato, tá tudo ok. Tá tudo... O pior é o mulato, né? Que tem muita gente que ainda chama, né? Você é uma mulata bonita, não sei o quê. Mas preto ou negro no Brasil não é um problema, mas fora do Brasil, nos Estados Unidos, é uma questão para eles. É porque lá tem a questão do niga, né? Que é muito pejorativo. Seria o equivalente a macaco aqui no Brasil, sabe? Aqui a gente não tem essa herança cultural, histórica, entendeu? Então lá se chama black porque a outra opção seria essa, que não é legal. Aqui, sinceramente, eu acho que isso... Eu achei que não foi um serviço muito grande que o Babu fez lá, porque... Só complicou a nossa vida. Mas essa primeira pergunta sobre a questão dos movimentos negros. Primeiro, Levi, você está no meu país. Eu sou guineense,
Eu espero que você esteja fazendo um bom trabalho e eu agradeço por isso, por estar evangelizando o meu povo. O Guiné-Bissau é um país não alcançado, né? Se vocês quiserem ir para lá também, fica aí o convite, né? Quanto ao movimento negro evangélico, é porque assim, muitas das pautas com relação ao racismo, novamente, né, foram sequestradas pelo pessoal de esquerda. Quando fala de movimento negro, a gente já lembra de pessoas de esquerda. Mas, na verdade, o movimento negro não é de esquerda. O movimento negro é de pessoas de vários espectros políticos e pessoas que não são de espectros políticos. O movimento negro evangélico já vai ser um pouco mais enviesado. Bem mais enviesado, na verdade, né? Adri, eu acho que falar? É melhor você fazer parte do movimento negro normal do que do movimento negro evangélico. Gente. Infelizmente, não vou dizer infelizmente, né, que é para não politizar a coisa aqui, mas o movimento negro ele já está bem enviesado para uma área e é na questão do identitarismo, que é uma coisa que a gente já veio falando aqui. Então, essa religião, acho que a gente pode chamar de religião, essa religião identitária, eles vão se apropriar muito mais da pauta da sua cor, muito mais do que da pauta da Bíblia, né? Aquilo que a gente vai falando, da teologia negra, aquela coisa toda. O movimento negro evangélico ele se baseia na teologia negra, né? Ele tem como premissa a teologia negra de que a Bíblia foi escrita por pessoas racistas e tal. Então, só disso a gente já percebe que tem alguma coisa errada. Sempre que se tira a suficiência das escrituras e vai para um caminho mais liberal, para nós que somos cristãos, ortodoxos, fundamentalistas, a gente descarta. Isso em qualquer tipo... Existe a teologia feminista, existe a teologia, sei lá, homossexual. Então, realmente, é complicado quando a gente tira a suficiência das escrituras. Vamos lá, essa pergunta aqui também é bem legal. Que conselho você daria para um cristão negro que está sofrendo injúria racial, racismo, bullying na igreja ou na sociedade? Ele deve denunciar na justiça, deve perdoar, deve falar individualmente. Como ele deve agir? Ele deve descer a porrada na pessoa. Tô brincando. Nossa, ficou super alto aqui do nada. Bom, gente, já aconteceu algo muito parecido na minha antiga igreja. Não foi bem assim em relação a uma pessoa, né? Foi uma situação que aconteceu. Duas situações, na verdade. A primeira é que a gente estava num culto e aí chegou uma pessoa africana no culto e ela estava sentada, era um banco de madeira, e aí tinha umas 3 ou 4 pessoas sentadas. E essa pessoa chegou no culto, sentou, esse africano sentou, as pessoas que estavam no banco levantaram e saíram. Aí eu olhei assim, eu acho que se eu tivesse uma pedra na mão naquele dia, eu tinha tacado uma pedra naquelas pessoas. Porque eu fiquei com muita raiva. Porque o que leva você a olhar para uma pessoa negra e sair de perto dela? É aquela questão da normatização, né? De que pessoas negras são sujas, não tomam banho. Ainda tem a estereotipização, né? De que o homem negro é violento, tem tudo isso. Então, essa foi uma situação. A segunda situação foi, em uma festa de fantasia dos jovens, 3 pessoas fizeram blackface em uma festa fantasia, no ano de 2019. O que é blackface? Então, blackface é você achar que pessoas negras, né, a cor negra é uma fantasia, e você se pinta de negro, você coloca aquela peruca, né, de cabelo crespo. É bem característico daquela nega maluca, né, que existia alguns anos atrás. Ali é um blackface. E todo mundo sabe que negro não é fantasia, assim como chinês não é, japonês não é. Aspectos culturais e étnicos de uma pessoa não é fantasia. Então, quando eu soube disso, eu fiquei sabendo que estava sendo organizado um motim para ir até essas pessoas e conversar com elas, mas não conversar assim, de uma forma a confrontá-las, mas de ofendê-las mesmo. Eu fui conversar com um dos pastores. Eu falei, então, eu fiquei sabendo de situação tal, a gente precisa encontrar um jeito de resolver isso, a gente precisa encontrar um jeito de criar consciência racial nas pessoas da igreja. Por que acontece? Quanto mais a igreja é de classe média alta, menos pessoas negras têm no ambiente da igreja e menos as pessoas que estão fazendo parte daquela igreja têm contato com essas pessoas e, consequentemente, ela não vai ter uma consciência racial bem criada. Então, assim, eu poderia dar o benefício da dúvida e dizer, elas não sabiam. Poderia. Então, dando o benefício da dúvida, vamos conversar com essas pessoas.
E aí a gente conversou, a gente chegou no consenso e tal. Mas qual conselho eu daria para uma pessoa que passa por isso, né? Eu gosto muito de usar aquele exemplo de Jesus, que acho que está em Mateus 5, que é quando Jesus fala assim: quando teu irmão pecar contra você, vai até ele e conversa com ele. Se teu irmão não te ouvir, chame outra testemunha, converse com ele. Se ele não te ouvir, leve a liderança da igreja. Se ele não ouvir, não considere ele como irmão em Cristo. O racismo como pecado, ele precisa ser tratado assim, desse jeito. Não é fechando os olhos e fingindo que não existe, porque a gente anda com mentiroso, a gente anda com adúltero, a gente anda com gente que peca de todos os jeitos, só com o racismo que a gente não quer confrontar. Então, com o racismo a gente tem que confrontar desse jeito. Essa pessoa, ela precisa, primeiro, entender quem ela é em Cristo, porque é muito ruim você ser ofendido na sua cor, né, em algo que faz parte da sua identidade, e meio que seu mundo cai assim, né? Você fica, meu Deus do céu, o que é que eu sou? Eu sou uma pessoa... É algo que fere exatamente a identidade daquela pessoa. Então, ela precisa primeiro entender, ok, eu não sou isso que essa pessoa me falou, eu sou quem Cristo disse que eu sou. Esse é o primeiro ponto. Entendendo isso, ela precisa conversar com uma liderança, né? Se ela não souber resolver. Olha, aconteceu isso e isso comigo, Pedro. Fulano de tal me chamou disso. Ok, agora vamos lá conversar com essa pessoa. Dar para aquela pessoa o benefício da dúvida. Porque, às vezes, o que eu vejo na universidade é que as pessoas elas vão atacar as outras pessoas como se as pessoas fossem obrigadas a saber alguma coisa. As pessoas não são obrigadas. Eu sou obrigada a saber porque eu estou na universidade estudando sobre isso. Mas quem é de medicina não é obrigado a saber dessas coisas. Então, a gente precisa dar o benefício da dúvida. Vamos lá, olha, você ofendeu algo importante para mim, você ofendeu a minha cor, você falou isso, você falou isso, você falou isso. Você precisa entender que essa é uma mentalidade que foi construída e você pode se desfazer isso, você pode se arrepender do seu pecado agora. É fazer aquela pessoa entender que aquilo que ela fez é tão grave quanto a mentira, é tão grave quanto ela sentir atração por pessoas do mesmo sexo, é tão grave quanto ela adulterar. E às vezes a gente não trata o pecado do racismo com essa gravidade. Então, acho que o conselho básico que eu daria é: siga o que Jesus fala ali em Mateus 5. Se aquela pessoa ela não ouvir, ela é considerada uma gentia, né? Ela não é uma irmã em Cristo. Então, você deixa ela prestar contas com Deus, né? Deus é quem vai julgar, Deus é quem vai resolver. É o que a Lumena fala, né? Deixa que ele assuma os BO dele. E ele se resolva, entendeu? Outra coisa, só acrescentando que racismo é crime, né, gente? Racismo é crime. Então, denuncia também. Denuncia também. E não estou brincando, não. Não sei por que vocês riram. Não estou brincando, não. Denuncia. É tipo violência doméstica. Acontece, chega aqui na igreja, perdoa. Claro que tem que perdoar. Tem que perdoar. Tem que tentar a reconciliação. Mas é crime. Denuncia. Denuncia. Certo. Som. Oi? Voltou. Não, voltou não. Som. Então, vamos lá. Esse aqui tá alto mesmo, né? Uma pergunta relacionada ao que você falou no primeiro bloco. Vamos lá. Se o foco da igreja necessariamente tem que ser em Cristo, tão somente nele, por qual motivo deveria ser preocupação ser abrasileirada? Não deveria a preocupação ser mais cristocêntrica? Estão usando minhas palavras contra mim, né? Bom, gente, vamos lá. Quem gosta de feijoada aqui? Você está sendo brasileiro em comer feijoada. Quem gosta de samba, de forró? Você está sendo brasileiro. Quem é cristocêntrico aqui? Você está sendo brasileiro e cristocêntrico. A questão do ser brasileiro não é tirar o foco de... Não é ter a brasilidade como base da igreja, mas é encontrar formas de demonstrar a nossa cultura. O Brasil tem uma cultura específica, que é diferente dos outros países. Por exemplo, no louvor. Né? Quantas músicas no louvor a gente canta que são de músicas traduzidas dos Estados Unidos? Um monte. Muitas. Sabe uma forma que seria uma forma de ser abrasileirada? Cantar coletivo candeeiro na igreja. É uma forma de ser abrasileirada, né?
tem evento, a primeira coisa que a gente faz é procurar... São músicas cristocêntricas. Quando tem evento, a primeira coisa que a pessoa faz é contratar palestrante de fora. E é o que dá gente, né? Palestrante estrangeiro. Mas a gente não valoriza pastores da nossa cidade, pastores da nossa região. A gente valoriza muito músicas do Sul e do Sudeste, por exemplo, mas a gente não valoriza a música nordestina. Então, isso é ser brasileiro. Isso é saber valorizar a cultura em que a gente está inserido. A nossa igreja, eu sou de uma igreja batista, então também posso falar, a nossa igreja, eu vou para o culto dos jovens na minha igreja, por exemplo. Fica assim, gente, eu não sei metade dessas músicas, mas eu sei todas do Coletivo Candeeiro. Eu estou sendo brasileira. Não é errado você saber as músicas de fora. É bom, são músicas cristãs. Eu já mas estava triste já, porque eu gosto do Hilson. Não, eu também gosto. O Hilson fez parte da minha história cristã também. Mas a questão é que a gente valoriza muito o que tem lá fora e pouquíssimo o que tem aqui dentro. E não é só na igreja, não. O brasileiro, ele tem essa mania de exaltar muito o que vem de fora. Né? Então, o ser brasileiro é aprender a manifestar aspectos da nossa cultura para glorificar a Deus. É você entrar em uma igreja e você se sentir brasileiro. É você poder sambar e não desprezar o evangelho, entendeu? É você poder dançar forró e não desprezar o evangelho, porque você está sendo as duas coisas. Então, o ser cristocêntrico e ser brasileiros, eles podem andar juntos. Por quê? Porque Deus nos criou inseridos numa cultura, e essa cultura ela pode sim glorificar Deus. Assim como Jacira nasceu e foi inserida em uma cultura, né? Assim como pessoas nascem e crescem, né, em um tipo de cultura. E quando Cristo voltar, Ele não vai desprezar as culturas. Ele não vai desprezar os nossos corpos. Ele vai redimir essa cultura. Então, a gente não pode desprezar o fato de a gente ser brasileiro. E essa pergunta ela é contraditória. A pergunta é, por que você focou tanto no abrasileiramento, a brasilidade, né, e não focou no cristocêntrico? Tá. Adri falou da volta de Cristo, mas vamos falar da vinda de Cristo. Jesus veio como um judeu, na cultura judaica, num povo específico, e Jesus era judeu. Jesus fez as coisas que os judeus faziam. Comeu como os judeus comiam. Vocês já assistiram The Chosen? Jesus era daquele jeito. Ele dançou as músicas judias. Então, assim, ser cristocêntrico não significa negar a sua cultura. Na verdade, Jesus ele tinha uma cultura e ele respeitou os ritos, tudo daquela cultura. Essa pergunta é incoerente. Eu acho que eu vou chover numa olhada agora, mas ser cristocêntrico não é negar a sua cultura, mas necessariamente a gente não precisa, de fato, defender apenas a nossa cultura, né? Porque é um pouco complicado isso, principalmente hoje no mundo globalizado, multiculturalizado. O que é uma cultura? Está mudando toda hora. Então, quando se fala no reino de Deus, a expansão dele, ela vai além, né? Eu estava conversando com Carolzinha lá atrás, quando estava falando sobre as músicas e... Aí tu falou que gosta de Hillsong. Eu acho que isso é tão complexo, eu acho que isso está muito mais relacionado a gosto, né? Justamente por conta da multiculturalidade. Eu acho que o Brasil hoje já não é tão Brasil como era antes. O mundo hoje já não é tão mundo como era antes. E assim, por que eu me apego a isso? Eu quero ser discordado, e eu gosto de ser discordado porque eu preciso aprender. Mas, por exemplo, quando Jesus fala em Mateus 28, vão e façam os discípulos de todas as nações, ali ele está falando de grupos étnicos de pessoas, né? Não existia Brasil, não existia Argentina naquela época, eram grupos étnicos. E aí você vai, por exemplo, numa Times Square, ali em Nova York, num raio de 200 metros, você ouve vários idiomas diferentes, né? As culturas elas estão misturadas ao redor do mundo. Aqui, se for olhar aqui, alguém fala, tem indiano, tem africano, tem europeu, mas na verdade é tudo brasileiro. Então, eu fico confuso com esse... por isso que eu falei que ia chover no molhado, porque isso é confuso para mim também. É confuso para mim, tipo... eu não consigo abrasileirar. Você está sendo brasileirada agora. Tô? Está. Então Você fala de um jeito diferente do meu. Eu sou baiana. Você fala de um jeito diferente do meu. Vocês são muito do forró. Lá é muito pagode. Eu não sou. Mas você, querendo ou não, você nasceu aqui. Não nasci.
Você nasceu aonde? Onde você nasceu? Você nasceu onde? Olha essa mistura. Mas você ainda é brasileiro. Se você for para outro país, as pessoas vão olhar para você e vai falar, ele é brasileiro. Ele é paraibano. Ele... Exatamente, aspectos culturais. Você é brasileiro por aspectos culturais, não só por ter nascido no Brasil, mas por aspectos culturais. Você tem um jeito de falar. Por exemplo, se eu for no Sul... Mas isso não me obriga a defender a bandeira da culturalidade brasileira. Mas a gente não está falando sobre defender bandeira. A gente está falando sobre aprender a manifestar... Não, a gente está falando sobre aprender a manifestar a nossa cultura de uma forma certa que glorifique a Deus. Porque, por exemplo, um indígena recebe a Cristo como Senhor, né? Ele agora é um cristão. Ele vai deixar de ser indígena? Não. Ele vai continuar sendo indígena até ele morrer. Eu sou baiana, né? Até que se prove o contrário. Até minha mãe me dizer que eu nasci em outro lugar, mas a minha certidão de nascimento diz que eu sou baiana. Ou até Lumena dizer que eu não sou baiana e que ela não me autoriza a ser. Eu nasci na Bahia e eu tenho um jeito de me expressar diferente. Eu tenho um jeito de dançar diferente. Tudo é um jeito diferente. E onde quer que eu chegue, as pessoas vão perceber que eu sou diferente, por aspectos culturais. Você não é brasileiro só porque você nasce no Brasil, mas porque existem aspectos culturais que são passados. A cultura ela não é estática. A cultura ela muda sempre. E é bom que ela mude, porque nós não somos seres estáticos. Mas existem aspectos culturais que vão permanecer. Então, a gente precisa saber manifestar isso de forma que glorifique a Deus. Eu acho que esse é o ponto. Isso é só um adendo, isso nem é algo tão distante para nós, porque nós temos um CD da nossa igreja, onde nós temos músicas com a sonoridade brasileira. Né? A gente já teve aqui vários instrumentos tocando louvor, inclusive saxofone. Quando você acrescenta, como eu já vi em igrejas do Sudeste, sanfona no louvor, você está agregando uma sonoridade e ao mesmo tempo tornando aquele louvor um pouco mais brasileiro, digamos assim, né? E para quem estuda homilética, a gente vê dentro da nova homilética, homilética é o estudo da pregação, a gente vê que as igrejas americanas, igrejas batistas negras nos Estados Unidos, eles agregaram muito a pregação do evangelho com aplicações de justiça social, que antes disso existia muito pouco na pregação. Então, gente, isso é uma parte da cultura, que é lutar por uma causa social, isso está em uma cultura, mas isso é agregado no meio da pregação para abençoar a igreja. Porque você faz um exegese, você lê a Escritura, você interpreta a Escritura, aí você interpreta a realidade e você enxerga, poxa, a Bíblia fala sobre isso. Isso foi algo trazido pelas igrejas batistas negras nos Estados Unidos. Foi inovador e hoje a gente usa isso aqui no domingo. Não é? Então, esses aspectos culturais, muito distante de reduzir a igreja ou de alguma forma limitar a igreja, faz com que a igreja brilhe mais o Evangelho. Porque o Evangelho é multicultural. Então, quando a gente consegue concentrar essas coisas aqui no nosso culto, quando a gente consegue concentrar isso na nossa vida cristã, a gente está enriquecendo muito mais a nossa experiência cristã e não o contrário, e não limitando ela. E no céu a gente não vai cantar só o worship, né? A gente vai cantar forró, a gente vai cantar samba, porque todos esses ritmos podem adorar a Deus também. Não é só o worship com 3 acordes, né? Existe uma variedade de formas que a gente pode adorar a Deus. Tá, a gente já está se encaminhando. Pode falar, Maurício. E aí? Então, dívida histórica não existe enquanto indivíduos. Um branco não precisa chegar para mim e falar, toma aqui um dinheiro pela minha dívida histórica da minha família que escravizou pessoas negras. Eu acho que dívida histórica tem muito a ver com pessoas que estão lá, no governo.
tem a ver com essas pessoas. Não tem a ver com indivíduos que precisam pagar ou fazer algo ou pedir desculpa por algo para pagar essa dívida. Não tem a ver com pegar folhas e ficar abandonando pessoas negras. Não tem a ver com isso. Tem a ver com formas de reparar aquilo que foi feito, né, na abolição da escravatura, e formas de inserir o negro na sociedade. Lá atrás, né, em 88, quando a princesa Isabel só assinou lá o papel e deixou os negros ao Deus dará, ali poderia ter acontecido a reparação, né, que talvez hoje a gente não teria os problemas que a gente tem, talvez. Porque o ser humano é pecador, né, encontra formas e formas e formas de oprimir pessoas. Mas, por exemplo, se lá atrás, ao invés de indenizar os senhores de escravos, que foi isso que o Império fez, né, indenizou os senhores de escravos, porque perdeu a sua propriedade, ao invés de indenizar os escravos. Se, por exemplo, tivesse feito tudo de caso pensado, né? Ok, a gente vai aqui assinar a abolição da escravatura, esses negros vão ser libertos, a gente vai providenciar moradia para eles, porque até então eles não tinham moradia, eles moravam nas fazendas. A gente vai providenciar escola para eles estudarem, porque até então eles não tinham acesso à escola, porque a escola só tinha acesso a pessoas brancas. A gente vai providenciar isso que eles precisam, moradia, para que eles possam se inserir na sociedade no mesmo nível que todo mundo está. Não, eles fizeram o quê? Assinaram papel, vocês que lutem. Aí... E é importante, quando você vai para Deuteronômio, eu não vou me recordar do capítulo, mas tem uma passagem lá que Deus institui para o povo de Israel quando for libertar o seu escravo. E é muito linda essa passagem. Eu acho que é Êxodo 35. Êxodo 35. Ou Deuteronômio 35. Êxodo, Deuteronômio. Está na Bíblia. Um dos 66 livros lá. E Deus fala assim, que quando você for libertar o seu escravo, que você não deixe ele com uma mão, ele fala assim, né? Não deixe com a mão abanando. E aí Deus fala, não, dê a ele comida, dê a ele um local para trabalhar, ou um espaço, né? Naquela época era fazenda, essas coisas tudo. E é muito lindo quando você vê isso, porque quando você compara, novamente, você não precisa de uma ideologia política, tem tudo na Bíblia. Quando você vai comparar com como foi feito a libertação dos escravos, não foi feito isso. Muito pelo contrário. E, novamente, quando o mundo vai de encontro ao que Deus estabeleceu, acontecem problemas. Então, essas políticas de reparação, elas são importantes, sim, porque vêm para tentar igualar esse problema que existe, esse problema histórico que existe. Por que meritocracia não existe em países desiguais? Algumas pessoas dizem, não precisa de cotas, não precisa de políticas de reparação, porque tem que ser meritocracia. Não existe, gente, não existe meritocracia em países desiguais. Por quê? Porque nem todas as pessoas estão com as mesmas condições para competir. Meritocracia existe em países onde todas as pessoas têm as mesmas condições e elas podem competir apenas pelo mérito, pela sua capacidade. Países do primeiro mundo, onde as pessoas todas têm o acesso igual e elas podem competir a partir de suas habilidades. Aqui no Brasil, como é que você arranja um emprego? Currículo? Botando currículo nas empresas? É quem indica. É ou não é? Se você não tiver quem indique, você vai conseguir? Não vai. Então, a ideia do funcionamento de um sistema desigual não tem como ser por meritocracia, porque nem todos têm acesso da mesma forma. Uma pessoa que estudou em uma escola de qualidade, que teve ensinos de inglês, teve esporte, aquela coisa toda, teve suas habilidades muito bem aprimoradas, não tem como competir com uma pessoa que é da favela, que vai para uma escola pública, que um dia tem aula, outro dia não tem aula quando o professor quer, enfim, não tem como. Então, não existe meritocracia em países desiguais. E é necessário essas políticas que tentem igualar, pelo menos, essas pessoas. Qual é o problema das políticas de reparação no Brasil? É que as políticas de reparação, elas deveriam ser medidas paliativas, deveriam ser medidas temporárias, enquanto o governo... Por quê? Por que tem que ser o governo? Foi o governo que foi lá no meu continente, pegou o meu povo e trouxe para cá. Não foi?
não foi o rei daqui, na época que foi lá, e pegou os africanos, trouxeram para cá? Então, é responsabilidade do governo. Foram Ele eles tem que assumir fizeram. os BO que é dele, né? Exatamente, assume os BO. Mas aí o governo deveria fazer isso. As políticas de reparação deveriam ser temporárias. Enquanto há desigualdade, colocar essas políticas para tentar igualar as pessoas que estão em condições inferiores com as pessoas que têm condições, igualar essas pessoas, enquanto se trabalha na educação básica, na educação do ensino médio, enquanto se produz a questão do saneamento básico, enquanto se melhora as comunidades. Mas por que se tornam medidas definitivas? Porque não ajusta o resto das questões, nem a saúde, nem a educação, e aí fica como se fosse uma medida definitiva. Por isso que muita gente reclama aquela coisa toda. O problema está nisso. Respondido? Show de bola. Boa noite, pessoal. Meu nome é Tássio. Então, tendo em vista o mercado de trabalho, tá? E sobre as empresas e tudo mais, eu queria saber de vocês, tipo, existe um dado que mostra que pessoas negras, elas não ocupam um cargo de grandes lideranças, por exemplo, o CEO de grandes empresas e grandes companhias. Esse é uma visão e um conselho de vocês, mais para uma visão mais micro, né, no sentido pessoense, né? Como é que eu, como líder, como empresário, como gestor, consigo promover a consciência negra para o meu time, a fim de que eles tenham respeito e que a fim do desenvolvimento possa acontecer de forma igualitária e respeitosa? Eu faço contabilidade, né? E aí eu estava fazendo a pesquisa do PIBIC no ano retrasado. E aí eu tive que pegar alguns dados da B3. E é louco, cara. Tu vai e as fotos lá que tem em algumas empresas colocam as fotos, é tudo gente branca, né? Agora, como que resolve Adri? Olha, eu tenho visto muito, por esses tempos, né, empresas que têm feito processos seletivos exclusivamente para pessoas negras. Eu não sei se essa é a melhor forma de resolver isso, mas essa é uma das formas. Eu acho que a melhor forma de resolver isso é o governo dando acesso a pessoas negras de base a ter acesso a boa educação, para que elas tenham acesso a um bom curso na universidade, para que elas possam competir de forma igual com pessoas brancas. Eu acho que quem está como líder de empresa tem... A dificuldade é que porque nem chega pessoas para você entrevistar. Nem chega pessoas negras para conseguir chegar na entrevista, que já é um passo bem grande, né? Até você saber a essência da empresa, mandar currículo, ser chamado, é um passo muito grande. Então, isso acontece porque as pessoas negras elas não saem do fundamental, não saem do ensino médio. Por isso que existe uma evasão muito grande de pessoas negras no ensino médio. As pessoas negras não têm acesso à universidade pública, no caso, né, que é uma das melhores até. As pessoas negras elas precisam fazer jornada dupla, porque elas precisam trabalhar e estudar, ou escolher um dos dois para fazer. Então, assim, não existe esse caminho igual para todos, né? Então, eu acho que a melhor forma de resolver isso é o governo mesmo. O governo assumindo os BO que é dele. Eu concordo, mas eu queria fazer um acréscimo. Eu acho que essa é uma responsabilidade estatal e familiar. Por que eu digo isso? O Paulo Cruz até ele fala muito sobre a importância da família. Eu vou dar o meu exemplo, certo? Eu sou fruto de um relacionamento interracial. Meu pai era um afrodescendente e minha mãe é branca. Tanto que meu irmão está aqui, é branco, né? Ninguém nem desconfia. Inclusive, às vezes, a gente evita estar se abraçando em público por as pessoas acharem... Eu nunca diria que vocês são iguais. É um casal, né? Enfim, mas o ponto é... Faltou tinta na impressora, né? Pois é. Mas o ponto é, quando eu me comparo com alguns primos que eu tenho, que ainda estão no Rio de Janeiro, ainda vivem em comunidade, eu percebo a importância do evangelho na minha família. Por quê? Porque, muitas vezes, a gente também não pode isentar a parcela de culpa da estrutura familiar, que a gente sabe também que é todo um efeito dominó, né? Mas o ponto muitos negros abandonam seus filhos. Isso é um dado importante que precisa ser dito, né? Quando a gente pega os índices da população negra de filhos criados por mães solteiras, é muito maior do que em famílias brancas.
E eu acredito que o Estado ele tem um papel importante nisso, mas o Evangelho também, principalmente, porque quando uma família negra é alcançada pelo Evangelho, valores como a questão da busca pelo desenvolvimento pessoal, valores trazidos pela reforma protestante, como o do próprio trabalho, sendo algo que dignifica o homem, são implementados nos hábitos e na consciência daquela família. Então, o Estado certamente tem a sua contribuição, deve fazer medidas de políticas afirmativas, na minha opinião, mas a gente não pode esquecer da responsabilidade de cada família e do papel que o Evangelho tem quando uma família é alcançada. Eu acredito que, se a minha família não tivesse sido alcançada pelo Evangelho, talvez o meu destino não fosse muito diferente de primos meus que ainda estão em comunidades, ainda não trabalham, ainda não estudam, e não têm entendimento da importância disso para a vida deles. Então, eu acho que é uma responsabilidade, é uma via de mão dupla, né? A gente não pode isentar a família e a estrutura ou desestrutura familiar nesse sentido. E, pegando um gancho... Perfeito. Tem um amigo que, depois de superar esses obstáculos que a sociedade nos impõe, ele chegou a um status mais elevado e ele apadrinhou colegas de infância, dando dinheiro, pagando curso, pagando faculdade. Perfeito. Então, acho que isso também é uma boa forma. E pegando um gancho, a gente já está se encaminhando para o final, tá, gente? Pegando um gancho, uma pessoa fez uma pergunta que vai muito nesse sentido também, que é o seguinte: quais as formas de conscientizar crianças sobre a questão racial em uma família branca ou não negra, à luz das Escrituras? No caso, seria conversando com crianças negras ou com crianças brancas? Com crianças brancas, pelo que eu pude entender. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam, mas pelo que eu pude entender, com crianças brancas. Famílias não negras educando crianças... Crianças não negras, né? Bíblia. Bíblia. Assim como Jacira falou várias vezes, né, a doutrina da Imago Dei, as crianças precisam entender isso. As crianças precisam aprender a olhar para um coleguinha negro na escola e não vê-lo como inferior, ou como menor, ou como sujo, ou como isso, como aquilo. Ela tem que olhar para aquela pessoa e ver que ela carrega nela a imagem de Cristo. E ela só vai saber disso se a família falar. O problema é que, muitas vezes, a gente trata as crianças como... Uma hora eles aprendem. Desde que eles lutem, eles vão aprendendo. Mas a criança aprende quando você fala. Se você ensina para uma criança o que ela tem que fazer, ela vai saber o que ela tem que fazer. Você não precisa falar, ficar cheio de dedos e tal. Não, você precisa falar: meu filho, você não é diferente de fulano de tal. Fulano de tal carrega nele a imagem de Cristo, né? a imagem e semelhança de Deus, e por isso você deve tratar ele bem. E não é só por causa da cor dele, é porque ele é um ser humano. Né? Ele tem que ser tratado bem. Então, uma forma de ensinar as crianças como ela deve tratar pessoas negras ou pessoas indígenas, pessoas de outras cores, pessoas não negras, essa forma, né, colocando nelas a ideia de que ela precisa tratar aquela pessoa bem, porque ela é imagem e semelhança de Deus. É pregando o evangelho mesmo para nossas crianças. Se a gente não faz isso, ninguém vai fazer, e ela vai ver na televisão, vai ser acostumada a ver só pessoas brancas na televisão, e aí, quando ela vê uma pessoa negra, ela acha que é um estereótipo, ela acha que ela pode brincar, ela acha que pode chamar de macaco, porque tudo isso é o que a mídia passa para elas. Né? Então, se a família não tem esse papel de incentivar, de ensinar, o mundo vai fazer isso da pior forma. E isso vale para tudo, não só para a educação racial. Eu sou professora do Ministério Infantil lá da igreja, e uma vez eu estava com uma criança bem pequenininha, aí ela disse assim para mim: tia, me dá a cor de pele para eu pintar? Aí eu simplesmente olhei para ela e, com todo o amor do mundo, eu perguntei para ela: que cor de pele? A tua ou a minha? Aí ela parou, olhou para mim assim, parou. Aí ela entendeu, né? Aí ela disse: eu quero a tua, tia, eu quero um marrom. Aí eu fui, peguei e entreguei. Só isso. Eu sei que nisso ela começou a raciocinar, ela pegou. Gente, as crianças, elas entendem e muito. Então, entrando nessa questão assim, eu acho que vem também de reconhecer etnicidades da Bíblia.
por causa dessa visão europeizada, né, as pessoas representam Jesus como branco, dos olhos azuis. Jesus era um judeu do Oriente Médio, né? Reconhecer as etnicidades da Bíblia, a criança vê essas diferenças. O professor de ministério infantil pode auxiliar nisso, os pais também podem auxiliar nisso. Então, a criança já vai conseguir ver essas diferenças e respeitar. Então, acho que é por aí. A minha sogra, a gente estava no culto esses dias e ela falou uma coisa que eu fiquei muito na cabeça. Ela falou assim: as crianças não são a igreja de amanhã, elas são a igreja de hoje. A gente precisa ensinar as crianças hoje. Não é esperar que elas aprendam depois. Às vezes a gente tem mania de desprezar o ministério infantil, né? Ah, pinta aí um negocinho, faz isso. Mas as crianças, ela tem capacidade de entender as coisas. Porque se elas entendem as coisas que elas veem no YouTube, na TV, elas vão entender quando a gente fala que a cor de pele não é só a branca. A cor de pele é a negra também. Então, a gente, às vezes, despreza, né, essa capacidade que as crianças têm. Mas elas são muito capazes de aprender. Tanto que a gente estava conversando mais cedo. Eu ganhei 3 sobrinhas, né, quando eu casei. E quando eles brigam em inglês. 5 anos, 8 anos e 12 anos. Eles brigam em inglês. Eles aprenderam inglês. Então, eles são capazes de aprender coisas. Basta a gente querer ensinar. Perfeito. Gente, já são 10 horas, a gente vai ter que encerrar por aqui. Algumas perguntas foram feitas e, infelizmente... Tá, eu vou deixar a Sara finalizar a última pergunta que ela vai fazer, mas após a pergunta de Sara, a gente vai ter que encerrar por causa do horário, tá bom? E aí, se ficarem dúvidas, a gente vai disponibilizar aqui, né? Ah, não. Celso vai colocar... Já está aí, já? O Instagram? Tá. Pronto. E aí vocês podem debater com as meninas por Instagram e tal, e, enfim, tirar as dúvidas que vocês tiverem. Vai, Sara. Desculpa se a minha pergunta for boba, eu tirei o espaço de uma pergunta mais profunda, tá? Ok. Deu para entender o que eu falei? Ok. Eu queria perguntar sobre apropriação cultural, que é uma coisa que se fala muito dentro desse discurso, que eu já vi vários debates, vários textos, e aí eu já quis fazer trança, e o pessoal falando que podia fazer trança, e aí acho que as pessoas brancas, eu nem sei qual eu sou, mas às vezes a gente entendeu o nosso lugar, como vocês falaram, e a gente... Será que esse passo foi demais? Será que esse passo é de menos? A gente, às vezes, por essa culpa que a gente acaba acumulando, às vezes, em alguns discursos, a gente, às vezes, não sabe até que ponto. Acho que até uma pergunta que tem a ver com o que Edson falou, a gente chama preto ou negro, porque a gente, às vezes, quer acertar, mas, às vezes, são tantas vozes, tantos discursos, tantas pessoas falando, que a gente não sabe exatamente o que fazer, o que vai ser ofensivo ou não, né? É basicamente isso. A gente recebeu uma pergunta sobre isso no grupo do WhatsApp esses dias, né? Então, apropriação cultural não tem a ver com pessoas brancas ou pessoas não negras usando tranças, usando turbante. Tipo assim, a gente estava falando, né? O cabelo é seu, o dinheiro é seu. Você pode fazer o que você quiser com ele. Inclusive, eu faço trança, pode vir. Pois é. Divulgar o trabalho, né? O que é apropriação cultural, né? Apropriação cultural é quando uma sociedade pega símbolos de resistência da cultura negra e esvazia eles de significado. Usa aquelas coisas como mero objeto estético. Coisas para poder se sobressair, né? A gente, por exemplo, teve um clipe da Anitta, né? Anitta, como você falou, né? Eu não sei nem que eu sou. Isso aí a gente entra em um outro assunto, que é colorimetria, né? Colorismo. Mas existe também esse não lugar do pardo na sociedade brasileira, né? Mas não é isso que a gente vai falar. Mas a Anitta, ela fez um clipe e ela colocou trança, né? Sim, e o cabelo dela, ela deve ter pagado muito caro, a transista que fez deve ter ganhado muito dinheiro, e que bom que ela ganhou dinheiro. Mas o que é aquilo? Ela pegou um símbolo e usou como estética. E quando você faz isso, é o perigo. Mas isso não é culpa da Anitta, isso é culpa de uma sociedade que é acostumada a fazer isso. Pega turbante, pega trança, pega isso, pega aquilo, pega a nossa cor, pega o estilo, né, o jeito de se vestir, o jeito de andar, e transforma tudo isso em uma estética. Então, a culpa não é da pessoa. Eu nunca vou criticar uma pessoa branca ou uma pessoa não negra porque ela está de trança.
Tipo assim, eu vou elogiar, nossa, sua trança ficou linda, não sei o quê. Mas, assim, outra coisa é quando a gente vê a mídia fazendo isso, por exemplo, que tem a ver com sociedade, tem a ver com o macro. O micro não é um problema grave para a gente. Na verdade, não é nenhum problema. A gente não liga para isso, mas o problema é quando a sociedade pega tudo isso e esvazia de significado, né? Porque tudo isso tem um significado importante para a cultura negra. Mas, se você quiser fazer, faça, vai ficar linda. Faça com Jacira. Então, acho que é isso. Então, agora eu vou abrir para considerações finais, para que vocês possam concluir, né? E agradecer a todos vocês, tanto vocês que se dispuseram a vir para dar essa aula para a gente, né? Quanto para todo mundo que parou para escutar. Porque a gente sabe que tem muita gente negacionista que não está nem aí para nada. Racismo é baboseira. E eu acho que a gente deve parabenizar todas as pessoas negras, pardas, brancas, que pararam por mais de 2 horas para escutar um tema do racismo à luz das Escrituras. Eu acho que isso é louvável e acho que se todas as igrejas promovessem momentos como esse, a gente ia avançar bastante nessas questões raciais. Então, vocês estão com a palavra agora. Comece, a Jacira faz depois que ela vai fazer o merchan dela. Vou sim. Gente, eu fiz um guia sobre justiça racial. Só vou pegar aqui o site, porque toda vez eu esqueço. Esse guia ele é grátis, é um livreto, um e-book. Você baixa no site guia não é justiça, né? Justica racial.wixsite.com/baixar. Está no meu Instagram e o Pedro pode divulgar no grupo depois para vocês. Você só coloca os seus dados no formulário e ele vai direto para o seu e-mail. E esse guia que eu fiz, eu comecei falando sobre as justificativas bíblico-teológicas para a gente pensar sobre essas questões de justiça racial. Eu falo sobre a doutrina do Imago Dei. Eu faço um breve apanhado histórico com relação à questão da escravidão na realidade brasileira. Eu falo da maldição de Cã, que é o maior mito racista da igreja, que vigora até os tempos atuais. Eu falo sobre racismo na Bíblia, como é que a gente pode identificar algumas passagens. Eu trouxe algumas passagens bíblicas. E, por fim, eu trago uma questão de redenção, né? Como é que deve ser a unidade na diversidade. Por fim, finalizando o guia, o livreto, eu dei 10 sugestões práticas que a igreja pode aplicar para... Só um adendo. Teve uma pergunta dessa, né? O que a igreja pode fazer para lutar a luta antirracismo? E eu sempre me confundo. Qual é o papel da igreja e tal? Eu acho que esse guia responde essa pergunta. Só para... Isso. Aí eu dei 10 sugestões práticas para combater o racismo, né? Como igreja. Então, você pode baixar esse guia. Se você for no meu Instagram, tem um link que tem guiando para você ir para o site. Ou então você pode pegar o link com o Pedro, eu acho que ele vai disponibilizar. Por fim, eu queria agradecer muito, de verdade, eu estou muito feliz. Eu quase não consegui dormir esses dias, de tanta felicidade que eu estava, porque esse é um assunto muito complicado. Ou tem um negacionismo, ou as pessoas negam, ou vai para um espectro já politizado de identitarismo, que não é legal. E falar de uma forma aberta e à luz das Escrituras é sempre muito bom. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu admiro muito essa igreja, já vim aqui algumas vezes também, e que bom por isso. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida de vocês, e eu espero que esse tempo tenha abençoado a vida de vocês. Bom, gente, muito obrigada, né, pela oportunidade e pelo prazer de poder participar, porque eu quase não participei, né? Teoricamente, eu não estaria mais aqui em Fortaleza, mas glória a Deus por isso. Foi um momento muito importante. Eu acredito que, como você falou, né, se mais igrejas fizerem isso mais vezes, a gente pode caminhar para uma igreja muito mais ativa, de uma forma correta, né, na justiça social. Eu gostaria de finalizar indicando alguns livros. Jacira indicou 2, né? Eu vou indicar de novo, né, reindicar esse aqui, Justiça Generosa. E esse livro aqui é muito precioso, porque o Tim Keller é um pastor, presbiteriano, inclusive.
e é um pastor branco, e ele fala muito bem sobre tudo, né? Tim Keller, eu sou bem cadelinha do Tim Keller, assim, sou muito fã. Mas nesse livro, ele fala muito sobre a ideia da justiça no Antigo Testamento, a justiça no Novo Testamento. Então, eu acho que é um livro assim inicial para qualquer pessoa que quer começar a pensar sobre isso, né? Eu acho que nós, enquanto cristãos, nós somos seres